Fala galera, tudo bem? Daniel Chimboca aqui falando e um privilégio ter você aqui com a gente nesse início de projeto, o ChimbaCast, no episódio 001 e hoje com convidados incríveis, meus queridos convidados, e eu vou apresentá-los para você, para que vocês possam entender o porquê que o Chimboca decidiu fazer essa bagaceira aqui e quem me incentivou a chegar até aqui, e eles vão estar muito aqui no arredor, porque eles fazem parte aqui da minha estrutura, minha equipe, eles estão por trás de tudo isso que a gente tem feito, não só no ChimbaCast, mas também no canal Chimbocando. Então eu queria apresentar para vocês Guilherme e Vitória, proprietários da VG. E eu queria dizer para vocês, que incrível esse casal, hein? Jovens, né? Novinhos. Então eu queria agradecer vocês por vocês estarem aqui para fazer parte desse início de projeto e prestigiar vocês que iniciaram esse projeto comigo, criaram, me incentivaram aqui desde o início, no nosso primeiro videozinho lá na Vai de Guedes. E, nossa, é incrível, né? Dani, mano, para! Você que tem que fazer esse negócio, faz aí esse negócio, a Vitória tava ali na dianteira e tal, e aí eu fui fazer uma brincadeira e acabou saindo esse trem aqui. Então eu queria muito compartilhar com vocês hoje aqui essa história da onde nós chegamos, e eu queria que eles falassem um pouquinho aqui de quem são eles, o que eles têm feito e o que eles têm feito em prol do canal Chimbocando e também do ChimbaCast. Então, por favor, recebam aqui Guilherme e Vitória da Vai de Guedes. Finalmente. Episódio 1, finalmente. Depois de, sei lá, quantos meses que veio a ideia do podcast. Ah, já tem uns 3 meses ali, vai, não vai, e a gente aí finalmente saiu, hoje, cara. Depois de nossa, puxa daqui, arruma puxa dali. Ainda não tá 100%, e vai ser quem? Falta algumas coisas, mas... falta muita coisa, mas... do que a gente é o primeiro, planejou. Né? Tá tenso? Como é que tá? Cara, eu tô feliz. Eu vou falar, a mãozinha tá suando aqui, velho. Eu falo mais que os cotovelos, mas vou te falar, hoje na hora do... Eu tô feliz porque é um projeto que não é tão antigo, né? É recente, né? Recente. Como a nossa parceria, que também é recente, né? Você pegar aí, foi Janeiro que nós começamos a nossa sociedade. É isso aí. E desde lá, tantas ideias surgiram até que a gente chegou aqui na ideia principal, que eu acho que é a ideia que a gente vai levar, que é o podcast, né? O ChimbaCast. Esse projeto muito bonito aí, que vai ter bastante convidados muito interessantes. Então vocês aí acompanhem os próximos episódios, que vai estar sensacional, e o Chimboca aqui vai trazer um pessoal muito legal. Deixar o mozão falar um pouquinho. E aí, Vivi? E aí, galera? Caraca, chegamos, hein? Chegamos. Foi rápido. Rápido, doido, né? Como é o Chimboca. Se vocês vissem como que era esse espaço aqui, vocês não vão acreditar. Caraca. Dá um vídeo, hein? Dá um vídeo, eu tenho fotos disso aqui, hein? Também tem os projetos aqui. Tenho fotos disso aqui. Muita gente põe na mão, participando. Exatamente. Então, galera, é isso. Esse vai ser o ChimbaCast. Nosso amigo Chimboca vai conduzir aqui os podcasts. E, cara, eu quero que você me conte como que foi essa ideia sair do papel e agora a gente tá fazendo aqui o primeiro episódio. Como você tá se sentindo, Chimboquinha? Caraca, meu. Então, vocês conheceram o Chimboca faz pouquíssimo tempo, né? Porque até então era só o Dani, né? E uma hora a gente vai entrar nesse negócio aí, da onde saiu o Chimboca. E, lógico, vem da mocidade, vem da época ali dos 17, 18 anos. Uns 3, 4 amigos doidos aí, curtindo a balada. E a gente acabou numa brincadeira aí, surgindo esse Chimboca aí, e uma hora o dono desse negócio do Chimboca vai aparecer por aqui, né? Direitos autorais. Sem vergonha. Uma hora esse cara vai aparecer por aqui pra contar de fato por que saiu o Chimboca. E eu tô feliz demais, de verdade. E a ideia pra você que tá aí, a gente vai falar de tudo aqui. A gente, estourou uma bomba na Guatemala. Porra, vamos falar desse negócio. Entendeu? O que está acontecendo, o que isso envolve. Então a gente vai falar muito de empreendedorismo, o porquê que esse casal lindo aqui começou a empreender e como foi que eles chegaram até aqui e tudo mais, e onde foi que o Chimboca começou a sondar vocês aqui. Para vocês entenderem, o Daniel tem uma marcenaria, a DRB Marcenaria, e eu sou vizinho desse casal, né? Eles moram aqui pertinho da gente, né? Da estrutura da DRB Marcenaria. E eu sempre vendo esses caras saindo, ela saindo cedinho, 7 horas da manhã, para ir fazer o corre lá na 25, preparar o material e tudo mais. E eu falei, meu, pegada, hein? Acordar cedo,
pegar o trenzão lá, encarar na mão, no carrinho, né? No carrinho. E sempre o pessoal que tava aqui, eu falava assim, ó, casal de valor, hein? Pessoal novo, já aguerrido, indo pra luta, né? Procurar os produtos, a melhor opção para poder lançar nas plataformas aí, mexendo Bastante na Shopee. Bastante usando a plataforma da Shopee. Já vamos fazer merchan da Shopee? Vamos ver Shopee, já anuncia, né? Uma das empresas, fora a marcenaria que tem aqui hoje, a empresa que nós somos parceiros, né? Eu, Daniel e a Vitória, é a Vai de Guedes. A gente vende roupa feminina na Shopee. Tanto que foi o começo da nossa parceria, foi focado só nisso, mas aí teve um cara meio doido que falou, mano, vamos lançar um podcast. Então. Aí hoje a gente tá aqui. E aí deu asas, né? Porque depois daquele vídeo lá que a gente começou a fazer aqui nos nossos estoques e tudo mais, na nossa sala de vendas e tal, muita coisa também, eu tentando trazer um pouco de experiência para vocês desses 15 anos empreendendo aí. Uma área nada a ver, né? Uma área de moveleira, de um cara que já tentou fazer algumas coisas. Aqui nesse lugar já foi de tudo um pouco. Aqui nós tivemos o Espaço Antiqua, cara, você acredita? Durou 1 ano e 2 meses, uma experiência incrível. Como lidar com gente, mas no serviço de mordomo. Porque eu sempre falo pro pessoal, né? A marcenaria, ela é muito doída. Todas as áreas são, né? Tem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, né? Então toda profissão, ela depende de muitas pessoas. Hoje no e-commerce e essa área digital, a gente percebe que há um pouco mais de individualismo, porque se você tiver uma boa plataforma e boas estratégias, você pode trabalhar sozinho. Nós temos exemplos disso dos nossos afiliados aí que trabalham com a gente. E eles tocam sozinhos o CNPJ deles, no quartinho da casa, num escritóriozinho pequenininho, assim como vocês começaram lá, né? A Vitória, fala pra mim, antes da gente começar nisso aqui, fala pra mim da onde saiu o Vai de Guedes. Por quê? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tem um encontro de empresas aqui, né? Tem a DRB Marcenaria, tem a Vai de Guedes, e aí da onde eu sondei, mas eu quero que vocês entendam da onde saiu o Vai de Guedes. De que forma saiu? Eu queria que você contasse. Você tem todo o tempo do mundo. Conta um pouquinho da sua história, via aí pra galera entender. 2 jovens aqui, mas para vocês entenderem o quão com determinação, amor e garra a gente consegue alavancar aí os negócios e empreender, né? E a Vitória fala disso pro público da Vai de Guedes de uma forma incrível. Dá mentoria para as meninas jovens aí que querem empreender, o Guilherme e o Hudson que tá ali atrás. Salve, Hudson! Salve! Tamo junto. Que acaba fazendo todo esse aporte aí de conhecimento e tudo mais. E aí assim nós vamos criando a nossa equipe, né? Então, a Vai de Guedes nasceu em 2020. A minha avó sempre falava, minha avó e minha tia, vende alguma coisa. Porque minha avó trabalhou em feira. E pegava revista pra vender por fora também, então ela sempre falava, vende alguma coisa. Certo. E eu achava que eu não servia pra vender pra nada, nem uma bala. Mas aí, conversando com um casal de amigo nosso, o Júnior, ele começou a vender tênis e falou comigo pra eu tentar vender também de forma consignada, né? Aí eu comecei a vender pela plataforma do Marketplace no Facebook. Certo. Comecei a fazer minhas primeiras vendas, bombou bastante, que tava meio pro final do ano. Você vendia tênis, né? Vendia tênis. Aí como foi crescendo, eu falei, preciso de um Instagram com o nome. Porque eu entrego para as clientes postarem no Instagram. E aí conversando com a nossa prima Jaqueline, eu falei, prima, preciso de uma ajuda. Que nome que eu coloco? Como eu vendia tênis e nós caminhamos com os pés, Vai e o Guedes por conta do meu sobrenome, né? Top. Vitória Guedes. Top. E aí ficou Vai Criativo. Guedes. Super criativo. E o bonitão aí, de que maneira ele conseguiu abocanhar aí essa parte da empresa aí e tem trazido ela tão brilhantemente até aqui? Cara, quando eu entrei, os tênis você foi sozinho, né? Os tênis eu comecei sozinha, buscava caixas na estação com o Júnior, carregava sacola nas costas, era o verdadeiro corre, o verdadeiro corre. E o Guilherme, ele entrou 1 ano depois, se eu não me engano. Foi quando a gente começou a Shopee que eu entrei, né? Que antes da... A Vitória, ela tinha as vendas dos tênis e eu era corretor de imóveis. Eu era corretor Novão, de hein, imóveis. Gui? Já corretor de imóveis? Cara, tipo assim,
99% dos clientes que eu atendia falava isso. Tipo, é você que é o corretor? Nossa, que novo! Porque o perfil de corretor ele é um perfil um pouco de idade um pouco mais velho. Tanto que a minha equipe lá de corretores, tipo, acho que o mais novo tinha 30 anos, aí depois vinha eu com 20. Caraca. E foi um período muito legal da minha vida, aprendi bastante coisa. Só que aí é a internet, né? A gente viu a oportunidade ali de ingressar no digital bem no início. Tivemos bastante dicas e conselhos, nosso amigo Júnior. E a gente chegou num patamar que aí eu tive que escolher. Ou eu continuava na corretagem, ou eu seguia com a Shopee. Porque para tocar os dois já não dava. Eu tinha que selecionar um e falar, olha, esse é o caminho. E aí, nada melhor do que tocar um negócio com a minha queridíssima, maravilhosa. E aí foi que eu entrei, que eu decidi de vez falar, não, agora eu sou 100% Shopee, sou 100% Buy de Guedes. Aí foi a partir desse período aí, acho que foi... 2020. Essa parte do e-commerce aí, o Juninho tem um dedo especial. Juninho, queremos vocês aqui, hein, cara. Logo mais, hein, fazer uma resenha contigo aqui. Então, mas de conversar com o Juninho foi pergunta do nosso amigo Hudson, que tá por trás das câmeras hoje. Ele falou, cara, o menino é bom, vai lá, conversa com ele. E o Juninho sempre muito prestativo com a gente, ele ajuda bastante a Vai de Guedes. E aí nós acatamos. Sempre tem, né, os brother que nos alavanca, nos ajuda. Você tem um brother? Eu tenho alguns. Na verdade, eu tenho uma rede de apoio. Uma rede de apoio. E a impressão que eu tenho é que eles estão esperando eu estourar, ficar milionário pra eles virem trabalhar comigo. Porque eles ficam me contando umas mentiras pra mim, né? Dos mais próximos não são empreendedores, são caras que estão aí no CLT e tudo mais, mas são nível muito bom, muito alto. Então eu tenho esses caras aí como cartas de manga, né? Cartas na manga, né? E eles são meio puto comigo, essa é a verdade, né? Porque, segundo eles, já era pra gente estar muito mais avançado. Mas a verdade é que é o seguinte, e vocês vão compartilhar isso comigo, eu acho, quem segura o BO mesmo do CNPJ, que vai enfrentar o colaborador, que vai enfrentar o cliente, as adversidades, os venenos. E o veneno não é simples, o veneno é aquele que você... Eu já tive marcenaria com 20 funcionários, numa época muito especial, lá em de 2016 a 2019, quando eu cheguei praticamente a quebrar, assim, no final de 2019, que eu perdi um cliente muito importante que a gente ficou 2 anos com um cliente muito potencial. E montei uma equipe grande e tudo mais. Tinha até um sócio que logo mais vocês vão conhecer também, o Alexandre. Ele vai com certeza estar aqui para dividir também a experiência dele comigo, com a gente, com os nossos ouvintes aí. E foi uma experiência incrível. Por quê? A gente aprendeu ali o que era dinheiro, entrava um círculo de um giro de dinheiro muito grande. Mas aí é o que eu sempre falo pra galera: o dono da BIC quem é, mano? É você. Então, eu vou falar muito de empreendedorismo, principalmente também da área moveleira, que é onde eu tive muito contato. E uma galera que vai chegar uma hora que eu vou botar um monte de donos de marcenaria aqui pra gente trocar essa ideia, e pessoas de fora pra poder o pessoal entender isso daí, né? Porque a marcenaria ela é muito assim, ó, o cara vem trabalhar com você, aprende um pouquinho e acha que já vai ter uma marcenaria. E eu fiz isso, né? Embora eu comecei com um amigo que já o senhor já recolheu, um irmãozaço lá da igreja que eu frequentava, da presbiteriana, de Hermelino Matarazzo, um brotherzaço meu, Amaral, e foi ele que me apresentou essa questão de marcenaria numa brincadeira que a gente foi fazer na casa dele, uma ajuda lá. E ele falou: pô, Danielzinho, vamos fazer umas prateleiras aqui, tipo um closet na minha casa e tal, não sei o que. Eu falei: não, chama um marceneiro, né, meu? Aí, não, você é desenrolado com as máquinas, não sei o que. Eu tava trabalhando numa rede de creches com ele e a esposa, Célia. Ah, mas ele te chamou pra fazer as prateleiras, então, mas você não era marceneiro ainda. Não, era nada. Eu sou fuçador, né? Eu pilotei táxi durante 2 anos, quando eu casei com a Mariana. E eu dava aula de natação, sou formado em educação física, né? E aí a gente casou já com o Natanzinho junto.
Então, tudo muito corrido e a gente queria número, a gente queria resolver, né? A Mariana conseguiu concluir a faculdade dela, já porque o pai ajudou sempre muito, né, financeiramente ali para terminar o curso. E a minha preocupação foi aquele negócio do provedor, né? Peraí, eu preciso bancar minha casa, tudo mais. E tivemos uma ajuda muito especial do meu sogro ainda, que descolou uma casa pra gente. A gente tava ali e tal, aquela correria toda. E aí nos ajeitamos por ali. E eu fui pro mundo, né? Tranquei a faculdade, últimos um semestre para terminar a faculdade de Educação Física, tranquei. Eu dava aula na natação Campelo, cara. Antes de saber que o Natanzinho tava chegando, inclusive o Natan tá aqui, faz parte da equipe. Salve, salve, Natan. Salve. Tamo junto. E meu parceiraço tá sempre junto comigo em tudo e agora tá trabalhando comigo, então o moleque vai voar. E ali, nesse veneno todo, eu fui trabalhar com o Amaral. Minha irmã falou de mim pro Amaral, o Dani tá parado, porque eu tinha largado o táxi. O Dani tá parado e tal, não sei o que. Aí eu fui ajudar o Amaral e a Célia lá na rede das creches. E aí o Amaralzão, ligeiro pra tudo. Aí a gente viu lá uns caras fazendo uns trampos lá de marcenaria. Ele falou, vamos fazer em casa e tal. Aí me levou na Léo Madeiras, cara, que é um grande fornecedor nosso até hoje. Parceirão nosso. Mas ele já era marceneiro ou não? Não, Amaral, polícia civil, tinha alguns negócios, cara muito esperto e tal. Empreendedor nato, ele e a Célia, né? Então ele falou, Chimboca, Danielzinho, né? Chamava Danielzinho. Danielzinho, vamos fazer uns negócios lá em casa. Aí eu falei, tá, vamos, mas demorou. Aí a gente fomos na Léo Madeiras, e aí eu fiz uns desenhos lá, o balconista na hora lá falou, você é marceneiro? Eu falei, não. Você faz uns desenhos legais, então eu sempre gostei de desenhar e tal. Então eu fiz uns rascunhos lá e fomos fazer as prateleiras. As prateleiras virou um closet, virou um banheiro, que eu até troquei o piso, porque eu sempre fui desenrolado para as coisas de construção civil também. Trabalhei como marido de aluguel um tempinho. Já fiz tudo, porra. Tem bagagem. Natan, né, velho? Tem que cuidar do Natan, tem que cuidar da Mariana, então eu fui pra cima. E durante tudo isso você estava como taxista e dando aula? Não, eu tinha largado o táxi. Fiquei só 2 anos com o táxi. Foi num período que você tava parado. Foi logo quando eu casei, eu peguei o táxi. Peguei o táxi pra trabalhar e fiquei 2 anos apenas. Teve algumas coisas lá que rolou e tal. Aí eu falei, putz, mano, eu preciso voltar a estudar ou fazer alguma coisa. Então eu vi ali nessa oportunidade de trabalhar com o Amaral, voltar para essa parte de escolas, porque eles estavam com as creches, mas aí eu não fui fazer nada de educação escolar, nada, né? Mesmo porque na creche, o meu trabalho era multi ali, eu fazia de tudo bombrilzão, né? Sim. Então eu fiquei com o Amaral ali, se eu não me engano foi 1 ano que eu fiquei com o Amaral quase. E aí nessa brincadeira entrou a marcenaria porque fomos fazer o closet na casa dele, pra vocês entenderem aqui. E aí disso daí o Amaral veio com aquela conversa mole, porque eu tenho uns amigos que já foi marceneiro, que os caras ganham mó dinheiro e que não sei o quê. E aí eu esqueci da hora a aula do professor de educação física e fui pensar na grana para poder primeiro cuidar da casa, terminar minha faculdade, né? Porque aí você não consegue ter oportunidade em tantos lugares, se você não tá com o curso também. Enfim, e aí acabou que com 1 semana eu fui fazer Senai, né? Roberto Simons lá no Brás, aqui em São Paulo. E aí fiz o curso, e aí com 2 meses ali de aula eu já conheci um amigo meu, faz muito tempo que eu não falo com ele, o Vinícius, e me chamou para cuidar de uma marcenaria dele lá no Carrão, que é até perto de casa, né? E aí eu falei, vamos lá. E aí nas aulas ali a gente batia um papo, organizava o trampo e montamos a marcenaria lá, ele já tinha um espaço próprio. E aí acabou não dando certo por alguns motivos ali e tal, e aí eu falei, vou montar minha marcenaria. E aí tá o grande erro. É a gente achar que porque aprendeu o negócio, vocês aprenderam a fazer a caixinha, vou montar minha marcenaria. Aprendi a fazer um nicho, vou montar um guarda-roupa. E assim aqui também. Então, quem tem essa pegada do empreendedorismo, o cara fica muito... Ou o cara é corajoso, ou o cara é o típico cagão, né? Ele não faz nada, ele só fica projetando. Eu acho que assim, você tem que estudar, se preparar para fazer as coisas, mas você tem que fazer. Você tem que pôr em prática. Porque senão, como é que você vai testar? Então, você tem que testar. O problema é quando você testa muito rápido. E aí, porque assim, ninguém me preparou para ser empreendedor. Né? Na escola, na minha época. Nem pelo menos quando eu terminei a escola, também não tinha nada sobre empreendedorismo. Não assim. Tem, cara. Finanças, coisas básicas, né? Eu fui aprender, é até engraçado, eu fui aprender mais sobre o empreendedorismo quando eu fiz um curso técnico na ETEC, que era de ADM, e esse curso de ADM era mais voltado para quem tinha um negócio de como gerir, como administrar. Certo. Né?
questão de logística, finanças e tudo. E aí que eu peguei acho que foi até ali que despertou um pouquinho de interesse na parte de empreender. Que foi ali de como é tocar uma empresa e tal, mas aí eu só consegui essa informação num curso técnico, na escola, sem chance. Sem chance. Então, e aí foi, né? Aí a marcenaria veio, 14 anos de marcenaria, e aí fui para um lado, fui para o outro, até tentei uma marcenaria em conjunto com alguns amigos meus, não deu certo, vai, volta, e muito sofrido, porque a mão de obra, como um todo no Brasil, a empresa que consegue ter uma mão de obra muito qualificada é aquela que consegue remunerar muito bem também seus colaboradores, e mais do que isso, cuidar de perto dos seus colaboradores, né? Então, assim, eu tive diversos erros, mas diversos mesmo, inúmeros erros lidando com pessoas. E isso eu quero falar muito aqui nesse podcast, né? Porque Abílio Diniz diz que para você ter sucesso ou para você não errar é processos e pessoas, né? Dizia, né? Já foi recolhido também Abílio Diniz. E eu acredito muito nisso, que se você não tem pessoas, você não tem processo. E se você não tem um processo, sem pessoas também não vai. Então você precisa de alguma forma. E o Daniel muito impetuoso esse tempo todo e tal, querendo fazer no peitão e tal. Então é complicado. Então eu acho que de alguma forma, para você empreender no Brasil e abrir um CNPJ, é claro que aí precisa uma mudança muito grande dentro do nosso governo, dessa máquina toda que porque ela lesa muito o empreendedor pequeno, lesa demais o empreendedor pequeno. Como que ela lesa? Ela dá muito fácil o CNPJ para as pessoas trabalharem, porque você abre um CNPJ 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos Muito rápido. E aí o que acontece? Nós precisávamos ter no país algo que assim, você quer abrir um CNPJ? Monta um projetinho básico para mim. Mas o cara é camelô. O cara não importa. Não importa. Monta um projetinho básico para mim e eu vou olhar. E aí, não precisa o governo fazer. Dá um braço pro Sebrae com mais autonomia. Porque o Sebrae, eu fiz um curso no Sebrae há muitos anos atrás, num espaço a gente é uma igreja que estava se nascendo ali da presbiteriana do Brasil. A gente faz algumas cria-se igrejas pequenas e ela vai ali, uma congregaçãozinha da igreja, e ela vai crescendo até ela ter autonomia para poder sim ser uma igreja própria ali, né? Sim. E um desses braços de uma igreja presbiteriana, que se eu não me engano era da Penha, essa igreja, a gente frequentava lá em Furnas, na zona norte de São Paulo. Eu e a Mariana, a gente ajudava ali com a mãe dela e tal. Eu peguei um pedacinho dessa fase, porque eles já ajudavam muito lá. E eles levaram lá, através do meu amigo Alessandro, você tem que vir aqui, meu. O Alessandro trabalha no Sebrae, um cara incrível, um parceirão meu, e ele tem muita bagagem para nos ajudar aqui nessa caminhada toda de empreendedorismo aí. Então, o que eu acho que poderia ter? Poderia ter o governo em paralelo com o Sebrae e falar assim, esse aqui quer abrir um CNPJ. Então tá bom, vamos entender qual é o projetinho dele. O que ele tem? E aí ele teria que ter umas horas para cumprir, para poder sair o CNPJ dele. Não só apenas ir lá pagar as taxinhas e tal, e sair o meu CNPJ. Não, você tem que ter horas ali. É como para você ser habilitado a tirar o CNPJ. Você entendeu? Acho que deveria ser algo assim. Para ter um mínimo possível. Por exemplo, a gente vê isso na Vai de Guedes. Sim. Né? A gente tem isso na Vai de Guedes. Quando eu cheguei, eu pude pegar todos os números aí, as perspectivas e tudo mais, e nós começarmos, através de um dos nossos amigos aí, que nos ajuda, a organizar toda a parte fiscal e financeira da Vai de Guedes para poder tomar um rumo mais profissional. Isso, exatamente. Né? Que eu acho que... Pode falar. Tá. E aí que entra o que você acabou de falar, da importância de pessoas, né? Porque quando nos tornamos empreendedores, a gente acaba fazendo tudo muito sozinho. Sim. Ainda eu e o Guilherme, buscar mercadoria, tratar de finanças de um jeito que nós nem fazíamos corretamente. E aí entrou o Daniel junto com esse amigo dele e nos ajudou a enxergar da maneira correta. Então é muito importante ter pessoas dentro do processo. Quando você... acho que é por níveis, né? A gente começou
o quê? R$2.000 de caixa. R$2.000. R$2.000, um sonho. E, cara, esse eu acho que, igual a gente já conversou, que essa é a grande maioria dos empreendedores no Brasil hoje é assim, né? Começa naquele famoso peitão que você fala. E você, conforme você vai avançando, chega a um nível que se você não tem uma organização ali, um controle de finanças legal, você se perde, porque você começa a ter muito mais demanda fora do que aquilo de que quando você abriu, por exemplo, quando a gente abriu o CNPJ, o que era o nosso problema? Era comprar mercadoria e mandar e pagar lá o MEI por mês, tá Acabou. tudo certo. Aí, conforme vai passando, você vai pro ME, e aí entra contador, entra mais imposto, entra mais coisas burocráticas, e fora isso que entra, tem as que já tem. Então, se você não tem uma mínima organização ali, cara, acho que grandes empreendedores quebram nessa parte. E isso é tão fundamental, essa questão do processos e pessoas, porque, por exemplo, eu já tive diversos colaboradores. E eu sempre tive coragem de contratar marceneiros bons, de salários bons, e até uma pessoa para organizar a minha equipe, eu já tive. Mas eu nunca tive coragem de contratar um cara da DM, um cara da finanças para poder cuidar da minha empresa. Então, assim, eu não sou o cara da organização financeira, eu não sou o cara das planilhas e tudo mais, eu tenho uns meus amigos que me ajudam por fora e ficam putos comigo, mas porque eles não conseguem andar todo dia. Então, o Daniel é o cara que pegava, várias situações para poder rodar dinheiro, a gente pega daqui, põe ali, pega daqui, põe ali, porque você não tem estrutura para aguentar o problema. Isso, né? E o problema o que é? É uma batida de carro, é uma máquina quebrada, é um produto que ficou mais caro, você orçou de um jeito, ele aparece do outro, é atraso, é não sei o quê. Então, assim, e você acaba perdendo credibilidade com os clientes. Você ganha 10 clientes, perde um, só que esse um é igual ao que você ganhou, porque esse um faz você deixar de ter tantos outros clientes. Né? Então, você precisa ter essas pessoas qualificadas, e é isso que eu digo tanto para vocês hoje. Né? Não tenhamos medo de contratar pessoas qualificadas. Hoje nós somos uma equipe pequena que a gente vai ali, mas vai chegar a hora, sim, de ter um cara do fiscal, um cara do financeiro, um cara do RH, porque tem que ser assim, né? E com todo esse somebody love aí da DRB, em dezembro de 2019, praticamente nós fechamos com 500 mil de dívidas e perdemos um cliente potencial gigantesco que eu tinha ali. Esse cliente ele já era seu já de... Esse cliente durou 2 anos. Durou 2 anos. Foi uma querida, doutora Elisa. Abraço, doutora Elisa, quero você aqui em breve. E ela me apresentou... Na verdade, quem me apresentou a doutora Elisa foi a Sandra. Uma amiga da família. E um amigo, muito amigo do meu pai, né? O pai dela. E aí, ela, através deles ali, eles nos apresentaram. E eu fiz alguns trabalhos na casa deles. E aí a Sandra me apresentou para a doutora Elisa. E é tudo nessa ela base trabalha, de indicação, né? Faz o serviço. Uma clínica de óleos em Itaquá, onde tinha esse grupo muito grande. Tem ainda esse grupo muito grande, mas a doutora Elisa hoje está fora do... Ela tem a clínica dela essas óticas... Tem um grupo muito grande, óticas Indaiá, eles têm outros nomes aí. Os caras são fera. Rosângela, Rui, uns caras assim, um casal incrível. E também tem a Érica do outro grupo, né? E aí, como que foi lá no final de 2019? Então, fechou? Aí dezembrão, ferrou. Mariana, ferrou, o que nós vamos fazer e tal. Até então, uns 2 meses antes, eu tinha um sócio. E aí, a gente não estava conseguindo fazer o lance legal, nós dois juntos. E ele também tem outras empresas. Mas foi um cara muito fundamental no meu processo. Porque eu fiquei exatamente 1 ano com o Alexandre. Mas foi um cara incrivelmente fundamental no meu processo. E aí, no final do processo do Alexandre, apareceu, através de um desses meus parceiros aí, me indicou uma outra pessoa muito importante do meu processo. Porque encerrou o processo do Alexandre, com o final da sociedade. Eu segurei o rojão inteiro da DRB Marcenaria quebrada ali. Consegui restituir o Alexandre de alguma forma lá.
com algumas coisas que eu entreguei para ele em imóveis, para que ele não ficasse no prejuízo, mas assumi tudo sozinho. E de uma forma até assim complicada, porque talvez nem deveria ter assumido tudo sozinho, mas assumi, até por orgulho. Isso foi muito ruim. E um dos meus conselheiros, o Glaucão, falou assim: você não deveria assumir tudo sozinho, mas aí por orgulho isso é algo ruim também do empreendedor. O empreendedor é aquele cara que leva tudo no peito, né? E esse meu brother, ele sempre fala muito, a lá chimboca, joga no peito e vai em frente, né? E isso, de boa, isso ferra, né? Pra não falar fode. E é um dos maiores erros, né? Pra não falar fode. Fode o cara, que é o orgulho. Porque é a hora de pedir ajuda. É a hora de consultar pessoas. De consultar. E aí, como não dava para os meus 2 mentores ficar comigo de segunda a segunda, para evitar que eu fizesse as burradas, então eles me davam pinceladas de coisas boas para poder... E uma dessas coisas boas foi a Daniela Cabral. Psicóloga, coach, mina incrível. E ela vai estar aqui. Já está aqui marcado com a gente. Esse mês ainda, de julho, ela vai estar com a gente aqui. E vocês vão curtir demais a Daniela Cabral. Muito 10, muito 10. E aí eu fiquei 7 meses com ela cuidando de mim, aproximadamente isso daí, para cuidar da cabeça do Daniel. E nesse período de 7 meses que ela ficou com você, foi o período que você quebrou? Foi, porque aí o que eu decidi? Período? Eu quebrei, mas não fechei. Ah, você continuou. Eu quebrei assim, eu decretei falência até, porque eu não conseguia pagar nem o contador. Sim. Né? E então eu fechei o CNPJ, conversei com todos os meus colaboradores que eu tinha na época, acertei todo mundo que eu pude ali, né? Parcelado, claro, e recentemente terminei a galera toda. Nem todo mundo do jeito que deu, várias novidades no percalço, em algum momento a gente vai entrar sobre isso. E algo que é muito importante, pegando um gancho disso daí, é que lembra da caneta BIC? Você é o culpado. A autorresponsabilidade é de quem assina, quem contrata, quem paga, quem recebe. Então não tem esse papinho, meu encarregado me ferrou, meu marceneiro me ferrou, meu ajudante me ferrou. Não tem. A minha costureira, você entendeu? O meu cortador, não tem. É você que escolhe as pessoas, né? E nunca o colaborador vai chegar para você e falar assim: vamos dividir esse negócio aí, vamos dividir esse erro. Ele quer dividir o lucro, mas ele não quer dividir o erro. Com certeza. Você entendeu? Por quê? Porque ele entra tal hora, ele sai tal hora, ele desliga a chave e acabou. Você vai com o abacaxi para casa. Você não dorme, você... vai, pega o abacaxi e dorme com ele, acorda com ele. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Daniel quebrou sozinho em 2019? Não, a equipe inteira quebrou com ele. Não é uma equipe, não é uma empresa, sem esse lance de família. Não acredito isso, empresa é família, não acredito nisso. E existe uma equipe solidária, uma equipe fiel, uma equipe produtiva, uma equipe boa, e existe uma equipe ruim, uma equipe que te suga, uma equipe que não te honra, uma equipe que não honra a empresa. Existe tudo isso, né? E o colaborador, ele é pago para fazer a função. E nem sempre a função que ele é pago para fazer, ele exerce com honestidade aquilo. Assim como o empreendedor também não entrega o restante. O Daniel não errou com os funcionários. Mentira, lógico que eu errei. Por imaturidade, por grosseria, né? Por não entender a cabeça das pessoas, o momento das pessoas. Cada um tem sua dor, meu. Cada um tem sua dor. Né? Então, é difícil. Então, processos e pessoas... E esse cara empreendedor, esse cara empresário, ele tem que buscar informação. Ele tem que buscar informação. Então, é muito doloroso, é muito complicado. E eu acho que antigamente, nas empresas lá atrás, era muito assim, o cara era dono 100% da empresa. Então ele tinha gosto de dizer, eu sou dono da minha empresa 100%, não tenho sócio, não tenho... Cara, isso hoje em dia, cada vez mais cai por terra. A gente tem que se desconstruir, né? Por quê? Porque quando você tem um sócio alinhado com o seu propósito, é bom demais. Sim. Cada um pega o braço do negócio e vai embora e a coisa só cresce. Então esse negócio de só sugar o colaborador, treina esse cara de dentro. Eu tenho, assim, 5, 6 meninos que eu tenho um carinho enorme. Um deles trabalha comigo até hoje na marcenaria.
Mas eu tenho uns meninos muito especiais, assim, que em algum momento também eu vou tentar trazê-los e juntar esses caras todos, que chegaram como ajudante na minha marcenaria e hoje são marceneiros, sustentam a família pela marcenaria. Então eles aprenderam no processo da DRB a serem profissionais. E isso para mim é incrível, porque não existe fracasso do Daniel. Ah, porra, nunca deu certo, não sei o quê. Cara, desculpa, eu dei certo desde o primeiro dia que eu abri a minha marcenaria. Em 2010. Você entendeu? Então, eu dei certo desde o primeiro dia. Porque todos os meus erros, eles foram transformados em experiência. Então, quando eu bato um papo com vocês têm 24 anos. Sim. Né? Eu tô com 40. Então, quando eu bato um papo com vocês e vocês acham relevante muitas das coisas que eu digo, são do que não fazer. Sim. Porque o que fazer eu tô ainda buscando. Né? E um divisor de água foi isso que eu falei da Dani. Quando o Glauco me apresentou ela e eu pude ter ela durante 7 meses aí, primeiro para cuidar do Daniel PF, porque é um tratamento, né, psicológico. Você tem que desconstruir quem é o Daniel, pensando em família, pensando em família interna. O que é aquilo? A quem é a sua família? Hoje a sua família é você e a Vi. Depois tem os seus familiares, né? Seus parentes, que aí é seu pai, sua mãe, cortou o cordão, estão juntos, casou, acabou. Vocês são uma família. A família do teu pai é a família do teu pai. A família da tua tia é a família da tua tia. Né? Então, eu olhava sempre muito para trás. Então, você tem que olhar para frente. Quem olha para frente, vê o seu filho. Então, eu acredito hoje que, assim, o pai nunca tem que deixar de ajudar seu filho. E calma. Não estou dizendo que não é para o filho ajudar o pai. Eu estou dizendo que entre o meu pai isso já é corte, hein? Entre o meu pai e o meu filho, eu olho pro meu filho. A minha obrigação é olhar pro meu filho. No futuro, né? Porque na hora que eu tô no veneno, na hora que eu tô esgoelado aqui, que nem vocês percebem, mas eu tô ali, vocês já pegaram algumas coisas, é o café que eu vou tomar com a minha mãe. É o tempinho que eu paro para ver meu pai. Porque ali eu recarrego. Então é o pai que é a base do filho. Não o filho é a base do pai. O filho não tem obrigação nenhuma de cuidar do pai. Entenda. Parte mental, parte financeiramente, essas coisas a gente sempre vai ajudar. Mas a sua responsabilidade é sempre com seu filho. Se você não tem filho, busque um. Tá bom? Já tá aí. Já tá aí a deixa. Essa indiretinha. Por enquanto, pais de pets, mas... a gente já tem... Não vou entrar nesse negócio, não. Tá bom, não vou apertar vocês, não. Então é isso. Eu acho que assim, tem que ter um processo. Até para o cara começar a empreender. Porque eu sou um privilegiado. Né? Eu tive pessoas muito importantes e se eu não tivesse essas pessoas, o Glauco, o Pedro, a Daniela Cabral, o Alexandre. Só voltando lá na Dani, no período que você ficou com ela, foi 7 meses. 7 meses. Fez um tratamento com ela. Como que foi essa recuperação após a quebra, né? Porque foi ali nesse período que te ajudou a se consertar. Foi assim. E o quão importante é um psicólogo na vida de uma pessoa. Nossa. Nós temos aqui uma estudante de psicologia, pode falar. Na verdade, não só como psicóloga, mas como coaching, né? Porque até na faculdade mesmo, quando se diz coaching, os alunos de psicologia ficam... Não, a sociedade tá no COPECO Coach, né? Então, para você falar um pouco da importância dela dentro do seu processo e para outras pessoas buscarem também, né? Eu assim, eu não vou falar muito desse processo, porque eu vou ter um episódio 100% com a Dani aqui. Mas o que eu posso dizer para vocês é assim, se conheça. Se conheça. Uma vez um rapaz que trabalhou para mim, em um dos processos que eu tive de colaborador empresa, eu cheguei no fórum, tal, o rapaz estava lá, e aí sentei do lado dele, e ele veio perguntar do Natan e do Isaac, e eu fui perguntar dos filhos dele, e aí como é que tá tudo bem e tal, não sei o quê, porque ele já estava trabalhando em outra marcenaria, mas estava tendo o processo judicial ali, e tá tudo bem. Existem os direitos, e você tem que segurar o BO quando... Caneta Bic, lembra? Caneta Bic. Então você tem que segurar o BO.
segurei o BO, tal, beleza, fui lá, tal. E aí ele falou assim, você sabe por que eu te processei? Aí eu falei, porque você queria... Não, posso falar a real? Eu posso, porque na reunião tal você falou isso, isso e isso. Aí eu devolvi a pergunta. Aí eu falei, contei alguma mentira? Aí ele, não. Mas a gente não precisava ouvir. Na visão dele. Então, assim, o que eu diria hoje pro cara que se prepare psicologicamente? Porque o sincerão não cabe. E isso não quer dizer que você vai ser falso com essa equipe e nem desonesto, nem nada disso. Mas nem sempre o seu colaborador está disposto a ouvir o que você quer falar. Uma equipe, por exemplo, eu vou usar lá o período de 19, foi quando eu tive muito trabalho, uma equipe bem grande. Quantos funcionários você chegou a ter? Cara, eu cheguei a ter 24 pessoas trabalhando na marcenaria. Entre pessoas contratadas fixas da DRB e eu contratei uma equipe de um amigo do meu encarregado na época. E ele trouxe uma equipe dele para turbinar o nosso para poder honrar o compromisso que a gente tinha. Então, e virou uma salada. Ixi, imagina. Né? Virou uma salada aquilo ali e tal. E quem tinha na administração? Um cara muito especial no meu processo, o Everton, primo meu, trabalhou comigo, o Gão. Esse era só dele. Gão, um abraço. E esse cara foi o cara que ficou mais tempo comigo, ficou 6 anos comigo. E assim, sabe aquele brother fiel? É isso. Tem um olho. Esse é o brother fiel. Então ele foi o cara que... Ele chorou comigo na sala, ele chorou comigo na marcenaria, ele sorriu comigo, nós vivemos momentos incríveis. Hoje ele trabalha com uma outra pessoa da nossa família, que inclusive vai estar por aqui também, em breve. E eu sei que eu tenho um dedo muito importante no processo dele, como ele teve um dedo muito importante no meu processo, e mentalmente ele me segurou muito, né? Então, mas ele não era um profissional da área. Ele estava como auxiliar administrativo, mas não tinha o conhecimento administrativo para fazer. Então, até o que eu propus que ele fizesse, ele não tinha competências, vamos dizer assim, acadêmicas e de experiência, porque ele saiu de um outro segmento. Não, nem da área do ADM. Nem da área. Ele sempre foi muito organizado, ele me ajudava a eu não ser tão desorganizado com as minhas coisas ali. Então ele ficou um processo muito grande comigo, um processo muito longo comigo, um tempo, né? E aí quando eu decidi fechar de vez, que foi em 2020, que aí eu fui ficar uma temporada numa outra marcenaria de uns amigos meus, inclusive de um rapaz que foi encarregado meu, hoje é meu amigo, Marquinhos, e aí eu fui trabalhar com ele e com o irmão numa outra marcenaria, para tentar juntar as panelas, as coisas, a experiência e tudo mais para tentar tocar. Seguir. Infelizmente também não deu certo, eu fiquei pouco tempo lá, e aí eu retomei a DRB, né? E cá estamos. Sempre tentando mudar, sempre tentando fazer alguma coisa. A DRB está num processo ainda, que eu não quero fazer mais 100% todo o processo só, então eu busco toda hora um parceiro para poder me ajudar a tocar marcenaria, mas sem ser mais o Daniel. Então, o tempo do Daniel marceneiro acabou, né? E esse é o problema. É você ser marceneiro e empresário. Não funciona. Ser duas coisas, na verdade, não dá certo, né? Ou você é o costureiro ou você é o empresário. Ainda mais na marcenaria, que você tem o... Cara, você tem que estar ali, né? Tipo, cortando manual, a madeira e tal. Você tem que estar lá fazendo. E eu, como marceneiro, você fica muito crítico, né? Sobre o trabalho do outro. E esse foi um dos muitos pontos de eu não conseguir segurar os caras bons comigo. Já passou gente ruim comigo? Demais. Profissionalmente falando. Até de caráter, também tem tudo isso, tá? Sim. Mas muitas pessoas boas, né? Eu já escutei algumas vezes os caras falando, mano, seu jeito também é muito difícil de lidar, né? Tempestivo e tudo mais. Então esse processo do autoconhecimento, de você ter equilíbrio próprio, sabe, essa coisa toda, isso só vai te trazer com conhecimento, e o conhecimento vem de leitura, vem de um acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, por que não, né? Então a Dani, aquele período lá que você perguntou de 7 meses, ela foi incrivelmente eficiente ali para que eu pudesse organizar minha cabeça, entender quem eu era.
E aí outra coisa muito importante também que me fez, cara, e aí muita gente é contra, porque essa palavra coach, para muitos, ela foi banalizada. Então, vamos falar do treinador, tá? O significado... Que o significado... Então vamos mudar essa bagaça. Então vamos falar assim, não é coach não, tá? Então a treinadora ou o treinador, ele vai treinar alguém. Eu sou treinador dos meus filhos, né? Hoje eu treino a nossa equipe, com um pouco da minha experiência. Então o coach, treinador, ele vai cuidar disso, ele vai cuidar de um processo, né? E quando essa pessoa consegue só fazer essa função, ela consegue ajudar muitos empreendedores, as pessoas que estão com problema e tudo mais. E isso foi fundamental para mim, como? Via internet. Então esses caras também, banalizados aí como gurus e tudo mais, eles têm ciência 100% de que mesmo os caras não comprando os cursos deles, onde eles ganham dinheiro, e tá tudo bem eles ganharem dinheiro com os cursos. Tá tudo bem. Mas você hoje não precisa pagar um curso, porque de qualquer forma eles já entregam conteúdo importante. E eu nunca paguei nenhum curso de nenhum coach, guru famoso aí que tá aí. Mas eu admiro todos eles. Porque nesse paralelo aí, entre eu estar com a Dani cuidando dessa parte emocional, mental e organizar minha parte profissional como empreendedor e como pessoa, porque tá tudo atrelado. Se o Marcos Marques, cara muito top também, ele fala o seguinte, que se você não cuidar, não só o Marcos, né, o pessoal também, Pablo Marçal, essa galera toda aí, eles falam muito, se você não cuidar do seu PF, como é que você vai ter um PJ bom? Então você tem que cuidar do seu PF. Que é o pilar, né? Que é o pilar. Se você não estiver bem, você não, cara, não vai. Então eu tive pessoas extremamente generosas no meu caminho, que foram me ajudando a chegar até aqui, e nós não explodimos. Na DRB eu sempre fui uma empresa pequena, e muito apaixonado pela movelaria, de fazer as coisas, fazer com excelência e tudo mais. E nesse processo todo eu tive desabordos com alguns clientes, não inúmeros não, alguns clientes que eu perdi por atraso, por compromissos rompidos, essas coisas todas que acontecem na pequena empresa, que o cara não tem bala na agulha para poder ter a injeção certa de honrar aquele compromisso do dia. Você entendeu? Sim. Porque ele não faz um fluxo de reserva, um fluxo de caixa, um né? fundo de reserva, um fluxo de caixa, ele não faz um DRE, então ele não organiza a empresa, né? A parte fiscal toda bagunçada. Tem muita coisa, igual eu falei. Então quer dizer, mas aí o Daniel que cuida da DRB, da Vai de Guedes e não sei o que, e que tá agora empreendendo, o cara já tá alinhadão. Engana você. Nós estamos no processo. A internet é uma mentira. Então quer dizer, você precisa estar cortando as arestas dos seus defeitos em todo o tempo. E são essas pessoas importantes onde a gente deve muita honra do seu processo. E algo importante, eu sou muito grato a todos os caras que passaram na minha marcenaria. Não só os caras, mas eu também teve uma pessoa mulher só, uma prima minha, Flávia, beijo Flávia. Que trabalhou comigo lá também. E eu sou muito grato, porque cada um deles me ensinou alguma coisa. Cada um deles me ensinaram alguma coisa. O mais importante disso tudo, igual você falou, né? E dessa parceria também, o mais importante de tudo é isso, é a experiência. Então, qualquer situação que você passa, seja boa, seja ruim, você vai tirar uma experiência dali que vai fazer você pensar lá na frente. Se for boa, você fala, então se eu fizer isso aqui, beleza. Se for ruim, puta, isso aqui, então não dá pra fazer. E é isso, cara. Agora, mudando um pouquinho de assunto, quero que você conta pra gente como que foi entrar no digital. Porque até dezembro de 2023, Daniel era ali, só por contatos. Como que foi entrar pro Instagram, agora no YouTube? Vamos lá. Podcast? A culpa é de vocês, né? No digital. Não, de cabeça. Então, eu gosto de podcast, do formato do podcast e dessa parte de falar, de mentoria, essas coisas todas. Isso vem me atraindo já há um bom tempo. Quando eu comecei a seguir esses famosos players aí.
Cara, e aí veio o lance da leitura também, que influenciou bastante. Uma hora ou outra eu falo sobre isso, onde o Glauco foi muito fundamental com essa questão da leitura, onde isso entrou na minha vida e tudo mais. E a leitura me abriu os olhos para a internet também, com livros recentes, dessa atualidade, que falam do mercado de hoje. E uma empresa sem internet tá fadada ao fracasso. Hoje em dia é impossível. Tá fadada ao fracasso. É o futuro. É Não, o futuro já é hoje. Já é hoje. Já. O futuro é hoje. Então, se você não tiver claramente aí um pé nela... E assim, e o Chimboca é o quê? É um cara extrovertido, é um cara... Resenha. Alto astral. E o que eu tinha percebido há alguns poucos anos para trás foi que esse meu lado resenha se perdendo. Por quê? Porque aí você vem juntando tanta porrada em algo que você não conseguiu ter 100% de êxito, pensando em resultado financeiro, resultado patrimonial, resultado total da empresa. Que aí você começa a avaliar, putz, será que eu estou fazendo certo? Será que eu devo largar? Será que eu devo tentar? E aí venho tentado algumas coisas. Né? Hoje eu trabalho administrando alguns imóveis da família da minha esposa também, ajudo e tal, gosto muito de construção civil e tal. Então, o que eu percebi? Eu percebi que quando eu encontrei vocês e fiz a proposta para vocês virem para cá, foi porque eu comecei a olhar para as pessoas como um mentor. Então, quando eu olhei para vocês jovens ali tentando, o caminhãozinho dos marketplaces encostando para pegar os produtos e vocês nessa correria, eu falei, caraca, eu queria ter ouvido mais. Eu queria, de muitas das abobrinhas que eu falo para vocês, eu queria ter tido pessoas que me falassem mais. Só que é diferente. Eu tenho 2 caras incríveis, fundamentais no meu processo. Um se chama Glauco, o outro se chama Pedro. E por mais que meus pais empreenderam também, meu pai teve uma mecânica a vida toda, tem até hoje, trabalha pouco, mas ainda está lá. Mas meu pai nunca foi tão próximo de mim de falar, de me orientar. A empresa é assim, tem que fazer assim. Por quê? Porque também tinha alguns pontos complicados ali. Controle de finanças, controle de tal, essas coisas de empresa. 99%, né? Não tem então, jeito, é todos os mesmos problemas. Quem que eu olhava muito? Eu olhava 2 pais de 2 amigos meus, que já eram um empreendedor nato, que o senhor já recolheu também, o pai do Pedro, o Zideu, e eu olhava muito para ele, como ele tocava a sorveteria dele, essas coisas todas e tal, então essa pegada de empreender sempre foi grande. Então, quando eu comecei a linkar as coisas, eu falei assim, cara, o Daniel já tem 40 anos hoje e eu preciso organizar a mente para entender assim, qual é o meu processo qual é o meu novo processo. Então, eu gosto muito de pessoas. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de falar com vocês todas as manhãs e chegarem aqui e falar, e aí? Né? Bom dia, tem um troço novo aqui para compartilhar com vocês. Porque eu fico observando tudo que vocês fazem e aí eu fico assim, cara... E aí, por isso que eu aperto tanto. Então, é um negócio né? Então, quando vocês vierem com essa parte do digital, de melhorar meu Instagram, Facebook, essa coisa toda, e aí vocês me deram a oportunidade da gente fazer aquela brincadeira lá do vídeo, e vocês começaram com esse negócio de que, pô, você pega bem, você se dá bem na câmera e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, por que não? E aí, eu, consumidor de conteúdo, de podcast, e desses caras, players aí, os referência, eu falei, caraca, é o que tá pegando. E daí eu venho incentivando vocês, e hoje vocês têm até sua empresa própria aí, que podem cuidar de outras pessoas, e eu vou estar aqui sempre perto para poder auxiliar. Então eu acho que muito importante esse canal aqui, essa abertura, é falar com você que precisa dessa ajuda, falar com você que quer empreender, que já trabalha em uma área nova, mas ainda não, sabe, não começou. Vamos buscar informação, vamos buscar leitura. Porque é tudo de graça. Hoje é tudo de graça na internet. Inclusive, você não precisa, tem bastante curso. Você não precisa comprar o curso do A, do B ou do C, ele já te dá o conteúdo de... Posso te falar? Eu acho que 70% do que o cara vende no curso, ele já dá de graça o conteúdo. Exatamente. Antes.
Assim, se você, e hoje a gente tem muitos meios de pesquisar, né? A gente tem aí a própria plataforma do YouTube, que com inúmeros videoaulas de ensinando Exatamente. muitas coisas. Inclusive, a gente conseguiu montar toda a estrutura do podcast aqui no YouTube. YouTube, videozinhos. Não tem nenhum profissional de nada aqui. Como é que instala o programa tal, as câmeras tal, vamos fazer aqui. Exatamente. Deu uns pepinos, mas a gente conseguiu arrumar, mas assim, se você tá disposto a procurar, você vai achar muito conteúdo relevante e de muito ensinamento, de graça, né? Sem precisar comprar curso. Exatamente. E acho que esse é o lado bom da internet, que a pessoa tinha que explorar mais, né? E a oportunidade que eu vejo é assim, eu tenho uma empresa de moda feminina que trabalha com plataformas nos marketplaces, e aí o que o Daniel pensou? Cara, eu vou meter esses vídeos para falar das nossas contas, inclusive os arrobas vão estar aí para você entrar e comprar nossos produtos, e vamos tentando aparecendo. E aí uma perninha aqui, outra perninha ali, foi movimentando essa questão do podcast. E aí vocês vão dar corda, mano. Vocês vão ficar dando corda pra mim. E aí foi dar ideia, isso que deu. E cá estamos. E eu queria muito que esse primeiro episódio fosse com vocês dois, com a presença do Hudson e do Natan. Porque pra dar honra a quem merece honra. E eu queria dar essa honra a vocês, agradecer porque vocês... não porque vocês viram qualidade ou nada disso, mas por acreditar que a gente pode fazer algo bacana, né? Então, eu queria que fosse com vocês e não teria outra pessoa tão bacana de entrevistar e ser entrevistado como vocês dois, e o Hudson tá ali, e eu queria que fosse isso como equipe, porque você vai ver a gente aqui, né? Então eu quero que o cara que tá lá na casa dele, ele possa entender verdade aqui, ele possa entender troca. É claro que a gente quer um cara top, com tantos 1000 seguidores para inflamar o nosso podcast, mas eu não tô preocupado com isso agora. Eu quero criar conteúdo. Por isso que eu vou trazer meus amigos. Eu vou trazer as pessoas que viveram comigo. Se no meio desse somebody love aí aparecer um cara que relevante, que quer fazer junto com a gente, top, vamos encaixar, vamos fazer. Mas é aquele negócio lá. Seu amigo abriu a barbearia, por que não cortar com o cara? Seu amigo abriu a marcenaria, por que não fazer com o cara? O cara tá vendendo o cara prestigia. Que infelizmente é algo que a gente sente quando começa, né? Porque os amigos às vezes eles não compram de você. E às vezes é normal e também não espere muito disso. Mas se você tem algum amigo que está empreendendo, você como empreendedor entende a dor dele, ajuda. Faz uma diferença enorme. Meu sogro uma vez falou pra mim assim, você não quer ter problema, não trabalha com família. Porque se der mancada com a família, a empresa ou o familiar, porque também tem os dois lados, né? Tem um lado que você pode deixar algum problema acontecer, mas tem um lado também de que o outro lado pode dar algum problema. Sim. Você entendeu? Família é complicado, porque aí você vai ver ela ali... porque você vai pro... Às vezes eu fico pensando assim, poxa, tem algumas pessoas próximas de mim que tem até um poder aquisitivo bacana, que poderiam comprar 100% os móveis na DRB. Sempre. E às vezes elas se resguardaram para não fazer. E aí a maturidade vai mostrando pra gente que nem sempre é ruim. Nem sempre é ruim, por quê? Porque você mantém uma relação 100%. Mas você não precisa ser neutro. Você pode ser participativo. Indica, fala, dá moral. Então eu quero fazer resenha com os caras que fizeram resenha comigo. Você entendeu? É por isso que eu vou trazer meus amigos, vou trazer as pessoas que participaram do meu processo. Você entendeu? Assim como o Glauco e o Pedro trabalharam muito na minha vida, mas demos risada demais em tudo que a gente conseguiu fazer. Eles nos auxiliam até hoje. Mas também tem pessoas de fora aí. Meu sogro é um cara muito participativo nas coisas que eu já fiz. Meu pai sempre me ajudou muito, abrindo as portas da oficina dele para eu montar 2 vezes a marcenaria lá. Não preciso nem falar da minha mãe, porque minha mãe é uma incentivadora em tudo que eu faço, né? Então tem pessoas que injetaram confiança. Tem pessoas que passaram comigo como parceria, que acabou não dando certo por um motivo ou outro. Então essas coisas são naturais de acontecer, tá? E a internet, ela veio para dar essa guinada aí. Então o que eu quero hoje é fazer um conteúdo sincerão.
Se tiver que falar dos BO que eu tive... Obrigado, Natan. Vai ter que falar. Se tiver que falar dos BO que eu tive, eu não tenho problema de falar de processo que eu tomei, de processo que eu fiz e tudo mais, não tem. Até porque é ensinamento para pessoas, né? É aprendizado. Pra quem tá começando, pra quem já passou. Sabe? O objetivo maior aqui do ShimbaCast é isso, é trazer conteúdo do dia a dia, né? Explicar as dores para que você que está começando aí, tanto no digital ou com uma empresa, até porque quando nós juntamos, né, a marcenaria com a loja de roupas online, a gente vê que é um ramo totalmente diferente, mas que tem os mesmos problemas, né? Tem problema com o fornecedor. Esses dias eu tava pensando nisso. Tem problema com o funcionário. É tudo o mesmo problema. Só muda o ramo, mas os problemas continuam mesmo. Então o que você tem que fazer? Melhora o processo. Exato. E traz as pessoas certas. Nós já tivemos que fazer isso recentemente. E dói. Sim. Não dói? Lógico que dói. Né? E a minha visão hoje ela é muito diferente. Se o cara que é meu colaborador não virar um parceiro ou um sócio, puta, não faz muito sentido. E aí você tem que trocar. Porque as coisas têm que acontecer. E quando há um ganha-ganha, é muito bom. É claro que capitalismo, né? Sempre vai ter o dono da empresa, sempre vai ter o cara que tem bala, que não sei o quê. Mas é a história desse cara. Se a gente for pegar os maiores empreendedores do Brasil aí, não vem de herança. Não vem de herança. Pelo contrário, existem algumas pesquisas que a empresa, quando vai do pai para filho, ela quebra muito mais rápido. E a empresa, quando vai do vô pro neto, ela mantém-se mais... Eu vou trazer esses dados para vocês, depois eu vou pesquisar isso direito, mas eu já ouvi, isso é real. A empresa do vô pro neto tem mais chance de dar certo do que pro pai pro filho. Então, zero pressão, viu, Natan? Zero pressão no Natan e no Isaac. De verdade. Fala pro Isaac. Isaac, zero pressão. Mas se você aprender a filmar, a editar e não sei o que, você vai me ajudar. Entendeu? Então, o que acontece, meu? O Natan, assim, 17 anos e a cada mês é uma profissão nova. Pai, eu pensei nisso. Pai, pensei naquilo. Então, já faz algum tempo que ele foi do 0 ao 100, assim, de trocas de profissão normal. Que o cara quer. Tá na idade. E todas eu falei o que pra ele? Só seja o melhor. É isso. Faça bem feito. Até esses dias ele queria ter uma loja de surf na beira da praia, não sei o que. Eu falei, então vamos fazer a melhor loja de pranchas e de não sei o que. E eu vou te ajudar. Mas tem que ser o melhor. Mas vamos fazer o melhor. Vamos entregar o melhor. Vamos, né? E eu sempre quis ter esse fino trato com o meu cliente, da marcenaria, em tudo que eu passei. Entrega o plus. Porque depois que você entregou o plus, tá na mão do cliente. É claro que você recebe um retorno, pelo menos uma gratidão, alguma coisa, porque você foi contratado para fazer aquilo certinho. Sim. Quando você entrega o plus, você ganha o cliente também. Você ganha o cliente. Nem sempre o cliente vai reconhecer. Sim. Nem vai sempre. Ter cliente que vai falar, né? Beleza. Porque basta uma mancada para cair tudo. E o grande problema da DRB Marcenaria foi time de entrega. Foi tempo de entrega. Então, assim, muitos clientes me disseram, ó, seu trabalho é muito bom, você vende muito bem. Só que é o seguinte, quando você atrasa, é terrível. E isso acontece comigo até hoje. Isso acontece comigo até hoje, a gente vem ali trabalhando, melhorando, achando o processo. Acredito que talvez o processo, até pela área... mas você teve 14 anos empreendendo nisso. Será que é para você fechar mesmo? Cara, não sei. Eu sei que eu estou aqui. Né? Não me vejo mais o Daniel Marceneiro, me vejo um cara versátil, quero estudar para isso, quero influenciar pessoas. Agora é o Daniel Chimboca. A gente estava tentando achar de onde era isso, aí o Natan, pai, só seja você. Eu nasci vendo todo mundo te chamando de Chimboca e você é o cara. E eu tava perdendo um pouco do brilho dentro da minha própria empresa, da marcenaria, porque já não tinha mais alegria, não tinha mais tal. Então quando eu venho para cá e encontro jovens como vocês, com uma pegada enorme, não sei o quê, eu boto aquele jovem de novo lá com 22 anos, começando a empreender e peitão e tal, só que agora vamos fazer o seguinte... Vamos fazer direito. Vamos fazer menos bobagem que o Daniel Chimboca fez, você entendeu? Vamos tentar de uma forma diferente, vamos tentar ser mais organizado, vamos tentar trazer pessoas com um processo mais eficiente,
Vamos tentar falar disso para pessoas e aí daí mata a sua pergunta, tá? Então, todo o intuito hoje do Daniel é tentar facilitar alguma coisa. Mas com resenha, com zoeira, com um papo leve, com não sei o quê. E contando a real. Mano, qual que é a real? A real é que às vezes você não tem dinheiro pra pôr gasolina. Falta caixa. Falta caixa. Acabou o dinheiro. Falta isso, falta aquilo e tal. O funcionário faltou. Você vai ter que ficar até tarde. A costureira não entregou. Nossa, não fala disso. O fulano não sei o quê. A gente não pagou no dia certo o colaborador. Por quê? Porque existe tudo. Ah, mas tinha que ter um fundo de reserva. Tinha que ter um fluxo de caixa. Todo mundo sabe. Então, por isso que eu digo... Tem um lance do Sebrae, uma pesquisa do Sebrae também que fala sobre, nos 2 anos de vida da empresa, uma porcentagem muito grande quebra. É lógico que quebra. O CNPJ você abre 2 em 3 dias. É muito simples. E aí, então, assim, eu não estou falando que não é para deixar o cara empreender, eu estou falando que é o seguinte, cria-se uma maneira de preparar o básico. Ou prepare-se. Eu fiz o curso do Sebrae lá, eu tava falando da igreja. Ó, só para arrematar. Lá em Furnas, lá na igreja que a gente tava, fazendo um trabalho, o Alessandro conseguiu levar o pessoal do Sebrae lá, porque ele já fazia parte, e nós fizemos o curso do Aprender a Empreender. Foi eu e meu pai. Mano, foi incrível ver meu pai fazendo o curso já com 50 e poucos anos, e de empresa, a empresa sempre teve os altos e baixos, e ele falou, puxa, velho. Tem coisas. Lógico, ele não pôs em prática, porque também por N motivos. Mas, puxa. Só pela experiência, né? Talvez se eu tivesse estudado, talvez se eu tivesse ouvido outros. Você começa a perceber. Pessoas mais experientes, pessoas que deram certo. Porque assim, eu acredito muito no resultado. Então, vamos supor, eu vou te dar ouvidos diante do resultado que você entregou. Você entendeu? Então, assim, você tem resultado? Tem. Então. Me fala, através do seu resultado, eu vou te escutar para isso aqui. Porque se o cara não empreendeu, como é que o cara vai te falar, vai te aconselhar? Ele não viveu, cara. Tem que viver. Então é por isso que eu falo que mesmo o Glauco e o Pedro, meus brothers, meus mentores, os caras que seguram minha cabeça e assim, muita coisa do meu emocional ali, o cara tem que viver o CNPJ, ele tem que ter um bagulho ali. É claro que tem que ter o técnico. E é por isso que quando eu não contrato o técnico, e contrato só marceneiros, meios oficiais e tudo mais, e costureiras, não sei o quê, cadê o cara que organiza? O coordenador disso, o coordenador financeiro, um contador eficiente que te dá as coisas que você precisa, que não deixa você sair fora do fiscal. Tem que ter, né? Você tem que ter. Porque senão como é que vai? Nível, você não consegue administrar isso. Você não consegue. Você tem muitas preocupações no dia para parar e organizar tudo isso. É claro que é um papinho. Ah, mas... Cara, de boa, mano. Mas é o pequeno que leva esse país, mano. Exatamente. É o pequeno que leva esse país. O Disson, como que estamos de horário aí? 1h09 pra chegar. E aí o que acontece? Esse é o nosso grande desafio aqui. Trazer com leveza todo esse nosso... A resenha, né? A resenha, essa experiência. E trazer o pessoal... Ah, mas a gente vai falar só de empreendedorismo? Não, nós vamos falar do que está acontecendo. Ah, entrou um papo muito doido aqui pra gente falar sobre X. Ah, vamos falar de maconha, vamos falar sobre maconha. Vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre aborto. Vamos falar sobre religião, vamos falar sobre religião. Ah, mas você vai trazer só o pessoal crente, porque você é crente, porque não sei o quê. Não. Não vou. Expressão de liberdade. A gente tá aqui pra... Eu vou trazer gente. Atender culturas. Eu vou trazer gente. Eu quero ouvir gente. Eu quero trocar uma ideia. É claro que assim, eu vou tentar trazer as pessoas, nós, né? Vamos tentar trazer as pessoas que são relevantes, que já influenciam, até para que nos influencie o nosso público. Sim. Mas nós não temos que travar nada. Temos que travar nada. Nem direita, nem esquerda, nem crente, nem o cara da Umbanda, nem o cara do... Não, eu quero pessoas. Vamos viver pessoas? É claro que existem princípios e valores, e o Daniel tem os deles. Vocês têm os de vocês. E é uma diferença muito grande. Pô, o Daniel com 40 anos, que já viveu algumas coisinhas, e vocês com 24, que já viveram algumas coisas. E aí nós vamos trocar. Trocando figurinha.
Manda aqui, manda Ó, ali. a cosmovisão, ó que bonito. A cosmovisão que vocês têm sobre o mundo é diferente da minha. Sim. Cada um tem uma perspectiva diferente. É. Então, a visão de mundo que vocês têm sobre o assunto X, pra mim é Y. Então, a gente quer rolar isso aqui, quer debater, mas isso eu vou sempre tentar trazer e com amor, com um papo cabeça aberta, um papo descontraído, pra tirar uma resenha, tirar o peso, é pra gente Exatamente. trocar uma ideia. Passar informação de forma leve, conhecimento de forma leve. Esse vai ser o ShimbaCast. E aí eu vou perguntar algo pra vocês. Como é pra vocês trabalhar com o Chimboca virado no trifásico, né? Com emoções aí Flor da pele. afloradas e, enfim, é isso. Como que é pra vocês? Como tem sido pra vocês essa mudança? Porque até então nós éramos uma empresa de e-commerce. E-commerce, totalmente e-commerce. Totalmente. A proposta que eu fiz foi pra vocês, foi Só pra e-commerce. turbinar o O e-commerce. e-commerce. E acredito que a gente já conseguiu alguns números e ações novas. E eu já estou muito contente, mas tem, copo vazio. Tem muita coisa para encher. Muita coisa. Mas eu queria que vocês dissessem assim, como foi para vocês sair de uma estrutura pequena e vir para uma estrutura, não vou dizer grande pelo tamanho que vocês estavam, Sim. mas vou dizer média porque a gente não consegue nem ocupar ainda toda a estrutura física que a gente tem por conta de vários fatores, de investimento e tudo mais, e a gente está buscando investimentos para isso, Exatamente. né? Mas diz aí. Fala aí, começa falando como é o Chimboca. Você falou de questão de estrutura, né? Voltando lá de como surgiu a Vai de Guedes, quando fomos para o e-commerce, era no quarto da minha sogra, lá que tinha um espaço, nós começamos lá. No meu quarto, quando a gente começou. Começou no Depois quarto a do gente foi Guilherme. no outro. Cortando papel em cima da cama, totalmente sem estrutura alguma. E essa- viemos pra cá depois, pra casa, que é aquele próximo daqui, espaçozinho né? já tava excelente pra nós também, né? Tava ótimo. Pequenas conquistas, né? Assim como quando a gente Boa, comprou. valorize as pequenas conquistas. Gente, por favor, Valorize. valorizem as pequenas conquistas. Então, pra Valorize. você colocar aqui num lugar tão grande, mas quando esse cara chegou aqui e fez uma mesa pro nosso escritório, eu Nossa, quase verdade. chorei. Verdade. Justamente por valorizar as pequenas conquistas. E estar com você é incrível, né? Muitos aprendizados. Você, um homem de 40 anos, muita experiência, não só no profissional, mas de vida. É muito importante para nós. Cara, Chimboca, né? Não tem muito o que falar. Loucura total, cada dia uma ideia diferente. A gente vai filtrando as melhores ali pra manter a linha tênue, não balançar. Mas, assim, eu penso muito do quanto a gente evoluiu num curto período de tempo, né? A gente chegou aqui, a gente entrou pra cá mesmo no galpão quando você fez lá o estoque, foi em fevereiro. Fevereiro. Foi. Então, assim, era fevereiro, a sala que hoje aqui é o podcast era a nossa sala de operação. Sim. A gente tinha ali as mesinhas, depois a gente foi pra lá com a mesa que ele fez, aí juntou todo mundo, ficou uma sala legal. Aqui ficou vazio, né? Aí a oficina aqui já começa a trabalhar nas coisas mirabolantes. Aqui é o cantinho da criatividade. O cantinho da criatividade. É. E aí chegamos nesse ponto e o que eu gosto assim de pensar é em quão curto tempo a gente teve uma evolução tão significante, né? Tanto na questão de e-commerce, tanto na questão de vídeos, de edição, de tudo. A prova disso é o próprio canal do Chimbocando, né? Se você pegar a diferença do primeiro vídeo, Ou de que um vídeo de 2 semanas atrás. do primeiro vídeo lá da apresentação do canal pro segundo vídeo que a gente já soltou agora, a diferença é muito grande. E faz pouco tempo. A gente pensava que fazia mais de um mês, a gente foi a data lá, foi postada 2 semanas atrás. Fiquei, caramba, velho. Então, assim, muito legal. Tô vivendo, assim, uma fase muito gostosa de trabalho e de resenha, porque é uma coisa legal de se fazer, e quando você faz com gosto, se torna muito mais leve, né? Você faz com aquela resenha e tal, tem dia que dá errado, mas a alegria e a
conforto aqui, a união desse ambiente aqui é muito legal e traz para nós força para seguir em frente no que der. É podcast, mano. É e-commerce, vamos para cima. O importante é que a gente tá fazendo isso de uma maneira que a gente faça feliz. Com carinho. Com carinho, é mais importante. É isso. Vamos tocar que der e vier. Vai vir muita coisa boa aí. Vai vir muita coisa boa. Esse é só o começo. Galera, é isso. Eu acho que a gente tem que deixar um pouco de muita resenha boa aí pros nossos convidados. Vai ter mais, a gente vai voltar aqui de novo. A gente vai voltar. Eles vão estar aqui. Voltar aqui. Também estaremos aqui sem estar aqui. A gente nos vai estar aqui, bastidores. não vai estar aqui. A gente vai estar por fora, mas a gente vai estar aqui. É claro que em especial eu queria agradecer vocês. Tamo junto. Vocês são muito especiais já. Amo muito vocês já. Então vocês são um casal... Não vou falar de papo de filho, vai fazer a gente ficar velho. Vocês são uns jovens amigos incríveis que a gente já fez. E aí eu queria que o Hudson viesse aqui rapidinho. Larga aí, vem aqui. Deixa rodando aí. Natan, vem aqui também. Coloca na geral aí. Encosta aqui. E esse é o Hudson. Equipe do ShimbaCast. Salve. Natanzinho, só organiza aí o negócio. Cola aqui. Ó, Natan querendo mostrar Deixa o bíceps aparecer. Deixa o bíceps aparecer. Então, para você que tá aqui com a gente, vou falar aqui na 2. Para você que tá aqui com a gente no ShimbaCast, dentro do canal Shimbocando, eu queria agradecer demais por vocês participarem desse primeiro episódio, #001, os sócios e equipe. E essa é a nossa equipe, tá? Essa é a nossa equipe. É claro que isso aqui não aconteceria também sem o meu amor. Lógico. Chama, eu ia falar que né, tava faltando a menção, mas... não precisa, papai. Gatinho, daqui a pouco, né? Deposita. Deposita. Um pouquinho por dia. Deposita pra sacar. Amor, um grande beijo. Para toda a galera que vai nos acompanhar agora. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Foi uma delícia fazer isso. Gostoso, passou rápido, né? Uma delícia fazer isso. Top. E vocês são incríveis. De verdade, essa é uma equipe muito promissora, uma equipe que eu tenho muita fé e vou cobrar demais. Vou cobrar demais, por quê? Porque hoje nós estamos num formato, que nem diz o Glaucão, o jeitão, peitão chimboca, né? Mas vamos fazer isso com cada vez mais profissionalismo. Com certeza. Nós vamos crescer, nós vamos estudar, nós vamos aprimorar tudo. Natan, o Gui, a Vitória, o Hudson, eu, com leitura, com pessoas influentes no sentido de relevância. E nem sempre ela vai ser um famoso. Mas nós vamos fazer questão de trazer pessoas aqui que sejam relevantes de verdade. Com a sua vida, com o seu resultado, com a sua forma de ver a vida e formas diferentes de ver a vida. Porque aqui eu não quero ficar falando da minha forma de viver. Né? Se o cara é crente, se o cara é ateu, se o cara é isso, se o cara é aquilo. Não. Aqui é a forma como nós vivemos, as dores que nós temos, os tombos que nós levamos, as cagadas que nós fazemos, mas os acertos, a delícia que é viver com pessoas. E para você que participou desde o início da DRB Marcenaria, eu queria prestar honra a você que me trouxe até aqui, que me ajudou em todo esse processo, do processo doloroso, do processo de alegria. Nós demos muita risada. De você que trabalhou comigo no Espaço Antíqua, de você que trabalhou comigo nas reformas da casa, todos vocês que vieram de ajudante a profissionais de marcenaria e tudo mais. O meu muito obrigado por ter trago o Chimboca até aqui. Com essa experiência, com essas coisas que a gente divide. Você é muito importante para mim. Todos, sem exceção. Do cara que me processou, do cara que saiu na porrada comigo, do cara que até esses dias aqui veio aqui causar. Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço para todo mundo. E todos vocês foram importantes no meu processo como pessoa, como ser humano, como empreendedor, como empresário. Como host. Como host, agora você. Falei certo. Como host. E espero
ter vocês aqui comigo em algum momento para dividir as experiências, as dificuldades e as alegrias que nós passamos juntos. E esse é um podcast para ter gente de gente. Gente da gente. Não é o cara milionário, não é o cara famoso. Esse cara vai vir porque ser mais um para trazer informação, trazer conteúdo e para agregar. Isso, mais importante. Mas o intuito do canal do ShimbaCast é trazer o cara raiz, o cara que ainda não chegou. E talvez nós vamos acompanhar o processo dele de saída e chegada. E não é chegada para o primeiro milhão, mas é chegada para a realização profissional. Eu sou um cara realizado porque todos vocês estiveram comigo, né? Do cara que me incentiva, o cara que me chama de sonhador, o cara que me chama de bagunçado, do cliente que ficou feliz comigo por eu ter entregue uma boa obra, pro cliente que se entristeceu quando eu dei mancada com ele, e de alguma forma eu reparei, ou estou reparando, como existem esses clientes que ainda eu reparo, e vou continuar honrando todos vocês, porque é de caráter, é de compromisso, e talvez não tal como a forma como você gostaria, mas ou como a forma que eu consigo, e agradecer às pessoas que são da minha família, os meus apoiadores, os meus amigos muito próximos. Glauco, beijo no coração. Pedro, beijo no coração. Dani, beijo no coração. Meu sogro, um grande beijo também, um cara muito importante no meu processo. Meu pai, minha mãe, pessoas incríveis. Uma pessoa que é muito importante para mim, Daniela R. Bruno, minha irmã querida do meu coração, que me ajuda em todo o processo, me orienta, me disciplina, me aperta, divide, chora. Então essas pessoas que são muito, muito importantes. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Outro, mas não tem como, né? Me perdoe, mas eu vou estar honrando você aqui em muitos. Vai ter outras oportunidades. Muitas oportunidades. Semana que vem temos um cara muito especial aqui, não percam, para a gente falar um pouco do Senhor, aquilo que Ele nos agrega como pessoa, para falar de empreendedorismo, falar de resenha, falar de zoeira. Não vou falar o nome agora não, vou falar depois. Vou falar depois. Quinta-feira que vem. Vai acompanhando aí os nossos cortes, os nossos vídeos, as nossas postagens no Instagram, no YouTube. Tamo aqui, tamo junto. Qual que é o seu Instagram? @Daniel Chimboca, certo? Com X. É isso. A gente vai deixar tudo aqui na Vai deixar tudo aqui na descrição. @Vai de Guedes. Acompanha a gente lá. Lá você vai ter as instruções de como comprar uns produtos nossos no e-commerce. A todas as pessoas que de alguma forma contribuíram aqui para isso aqui acontecer. É isso, Chimboca. É nóis? Tamo junto. Tamo junto. Grande abraço. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho, hein? Esse é o cara da edição. Grande abraço, gente.